Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um consultório do Porto Canal. Na verdade, é a última semana que o consultório está no ar. Em agosto vamos todos de férias, regressamos apenas em setembro, mas para já ainda tem uma semana para usufruir do nosso programa. Já sabe que aqui são dadas muitas dicas, muitas informações preciosas sobre aquilo que é mais importante na vida, que é obviamente a nossa saúde, e por isso mesmo fica então o convite para que me faça companhia de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde. São diversos temas, todos os dias diferentes, temas, diferentes especialidades, sempre com a particularidade de que na segunda parte de cada programa pode participar em direto. E é talvez isso que torna o nosso programa tão querido pelos telespectadores e também tão diferente de todos os outros, porque aqui pode tirar então as suas dúvidas. Hoje, segunda-feira, a especialidade da segunda parte é a nutrição, portanto hoje vai poder tirar dúvidas junto de uma nutricionista que vai cá estar, e nesta altura do ano sabemos que é uma das especialidades mais procuradas por toda a gente, e por que não então os telespectadores aproveitarem esta oportunidade. 229538525 é o telefone do consultório. Se preferirem podem escrever para consultório@portocanal.pt, de maneira que seja um e-mail que seja bem descrito, com bastante detalhe, bastante pormenor, porque ajuda muito os nossos especialistas a responderem às questões dos telespectadores. Por isso, esteja à vontade para nos enviar e-mails, desde que sejam de facto e-mails com detalhe e com pormenor, porque não é fácil, obviamente, partir aqui de um estúdio, estarmos a ajudá-lo sem saber muito detalhe sobre a situação. Vamos agora falar desta primeira parte, vamos falar de erros refrativos, vamos falar de formas de tratá-los, vamos falar então de cirurgia refrativa, vulgarmente conhecido pelo LASIK. É meu convidado aqui em estúdio para esta primeira parte, o Dr. Castro Neves, que é obviamente oftalmologista da CUF, Instituto e Hospital da CUF. Muito bem-vindo, Sr. Doutor, como está? Muito obrigado pelo convite. Está bem muito disposto? Boa tarde, estou bem disposto. Sim? Num dia destes tão fabuloso. É verdade, agora com os dias cada vez mais quentes andamos sempre mais bem dispostos, alegres, não é? mais com o astral mais em cima. Exatamente, um oftalmologista que usa óculos não deixa de ser curioso, não é, Soutor? Os óculos é uma opção. É uma opção, obviamente, imagino que houvesse... É para ver melhor. É para ver melhor. É para ver melhor. Mas é uma pergunta que me fazem às vezes como cirurgião para, no fundo, entre aspas, tirar óculos. Exatamente. É que eu estou numa fase em que há uma fase da vida dos olhos, em que já não é próprio fazer a cirurgia de LASIK, porque Sim. não contempla a parte da focagem do perto, e também a cirurgia que contempla a parte do perto será um pouquinho mais tarde do que na fase em que eu então estou. o Soutor está mesmo na idade em que uma já não dá e a outra ainda não. Cedo. É isso? É. Mas ficam-lhe muito bem os óculos, desde que se sinta confortável também. Exatamente. É o mais importante. E há de facto pessoas que continuam a optar por usar óculos, não é? Exato. Soutor, vamos então conhecer esta cirurgia, esta operação. Quase milagrosa, não é? Quando vimos falar, dura 15 minutos. No dia passamos logo a ver bem, ou no dia a seguir, pelo menos, com certeza que vemos bem. Mas vamos andar um bocadinho para trás, porque eu disse que isto era uma cirurgia refrativa, ou seja, vai atuar sobre erros refrativos. Vamos começar por aí, para lá em casa ficar bem explícito o que é que são estes erros refrativos. Quando os disser, as pessoas vão se identificar, conhecem-nos de certeza, não é? O olho ideal tem, ideal e que muita gente tem como natural, é um sistema em que há um apanhar das imagens do exterior, do mundo, e a imagem é transmitida e remodelada por duas lentes que temos naturais, que é a córnea, onde pousar as lentes de contacto, e a seguir mais dentro, depois da íris, temos o cristalino. Da conjugação destas duas lentes, o olho ideal foca perfeitamente a imagem na retina, apanha a imagem de fora e dá a conhecer ao sistema nervoso central, via retina, a imagem nítida.
há pessoas que não têm o olho ideal, que nós consideramos ideal, e têm o olho mais comprido um pouquinho. Eu estou a falar para pessoas que não são iniciadas nesta área, portanto, mais comprido. Acho bem que não esteja a falar para a sua classe. O olho este maior, programa não é para a classe médica. Não estou num congresso internacional. Exatamente. O olho sendo maior um bocadinho, a imagem já não chega a tocar, ainda na sua fase perfeitamente focada, já não chega à retina focada. Focaria aí à frente um pouco da retina. Sim. Isso nós chamamos de miopia. Num olho mais curto, a imagem focaria já mais para lá da retina. Portanto, quando nesses ou nos olhos astigmatas, quando a imagem não está focada perfeitamente na retina, há uma ametropia. E essa ametropia é que é visada na cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa, ou se quisermos a versão LASIK, o que faz é simplesmente remodelar a primeira lente de forma a que, da conjugação dessa, depois de remodelada, mais a lente interna, que é o cristalino, a imagem passa a focar perfeitamente na retina. Isso é um sonho. É um sonho, muitas vezes, é um realidade. Eu não sei, o Sr. Doutor usa óculos, eu uso lentes, portanto, estamos aqui duas pessoas com erros refrativos. Que ainda não provaram. Não é? Portanto, ainda não experimentamos esta maravilha, mas, de facto, sabemos bem que quando eu tiro as lentes, quando o Sr. Doutor tira os óculos, vemos um mundo desfocado. Imaginar que se acorda, é um sonho que eu tenho. Ouço esses testemunhos todos. Não é? Que se acorda e se olha à volta e se vê tudo focado, tudo como deve ser, é de facto um sonho. E é um sonho que a tecnologia hoje em dia permite. A tecnologia está muito evoluída. Isto já não é a aventura de há 20 anos em que acertava relativamente bem, deixava alguma margem de desfoque ou de dispersão de luz. Agora não. Nos inícios, os primeiros lasers, mesmo sendo funcionais e as pessoas tendo ficado contentes com isso, mas sabia-se que davam certa dispersão de luz, à noite era complicado conduzir, naquelas graduações mais altas corrigidas com laser. Hoje não, hoje a perfeição da remodelação é quase, eu costumo dizer, é quase como lapidar um diamante. Fantástico. É de tal precisão, os spots da aplicação do laser são tão pequenos que da sua sobreposição é quase como já saísse a obra acabada. Sai a obra acabada, já ao desbastar já sai polido. Isso leva a que a imagem se torne nítida. Não é raro, aliás até é bastante comum, um paciente operado a LASIK, ao fim de uma semana, estar a ver melhor do que algum dia viu. Isto não é para escrever, mas é notório, porque remodela-se o sistema ainda mais apuradamente. Isso acaba por ser também muito recompensador para o próprio médico, quando vê o seu doente... Apesar de nós trabalharmos sempre com isto, mesmo assim, às vezes caímos na realidade de que, de facto, mudamos a vida das pessoas. As pessoas agradecem a vida, claro. Agradecem isso, porque muito mais do que nós às vezes estaríamos à espera em termos de sabermos o que é que estamos a... Uma pessoa que usa lentes de contacto, eu acho que é muito mais compensador do que só retirar o trabalho de pôr as lentes de contacto. Elas dizem maravilhas. Não estou aqui a dizer que é maravilha para toda a gente, como tudo na vida tem prós e contras. Mas a taxa de sucesso é altíssima. É altíssima. Eu estive a ver, isso é praticamente... E então, na atualidade também trabalhamos com seleção muito apertada dos candidatos. Também já lá vamos. Porque também haveria situações em que poderia haver mais tendência a não sucesso total. Muito bem. E por isso há uma malha muito apertada, porque a tecnologia foi evoluindo imenso, mesmo na área do diagnóstico, cada vez temos mais guidelines, cada vez temos mais trabalho estatístico de comparação de pequeníssimos pormenores que nos levam a saber, a prever o que aconteceria se operássemos com certas características e já não o fazemos. Claro. E hoje em dia as situações assim mais, digamos, menos prazerosas, porque isto tem uma coisa de bom, ninguém fica a ver mal. Isso é certo. É certo, ninguém perde a visão, ninguém perde a visão.
as coisas que podem geralmente acontecer de mais nefastas e são raras, são relacionadas muitas vezes com um olho seco mais prolongado, de pessoas principalmente, e até hoje não conheci ninguém que tivesse problemas com o olho seco depois das primeiras semanas, que não tivesse a característica de dormir com os olhos abertos. Isso depois secam de noite e complica um bocadinho. Certo. E as pessoas que coçam os olhos, às vezes há naqueles que foram selecionados criteriosamente e depois aparece ao fim de 2 anos algum recrudescimento, alguma irregularidade. É porque de alguma forma tiveram responsabilidade. A pressão sobre os olhos. Não estou a dizer que seja, também há outras situações. O que ficar no primeiro dia está determinado. Agora, aquelas situações que mais para a frente vêm, às vezes é relacionado com isso. Mas isto só para dizer que, no geral, é a cirurgia mais segura da oftalmologia, de todas. E demora, de facto, 15 minutos? Demora, dependendo do grau que estejamos a corrigir, o ato em si, para os 2 olhos, será isso. 15 minutos para cada olho. Talvez menos um bocadinho, mas isso não é o que está em causa. A pessoa Exatamente, está ali, é uma cirurgia rápida e que a pessoa nem sente o tempo, pode ir para porque casa. está num estado mental é verdade. de pavor, entre aspas. A sério. Porque Mas não tem dor. E quando chega ao fim do primeiro olho, já está. Mas não tem dor. Lá está. Não há nada de desagradável, às vezes, e muito mais agora, que, entretanto, já se incorporou outro tipo de tecnologia na parte da preparação, porque o LASIK consiste numa remodelação abaixo um pouquinho da superfície da córnea, para que dê depois o conforto do dia seguinte. Já no dia a pessoa não precisa de ter os olhos tapados. Mas precisa de alguém que o leve para casa. Sim, porque é um momento um bocadinho sensível. Mas essa fase de preparação em que se levanta, que se cria chamamos-lhe flap, cria-se uma fatiazinha finíssima da própria córnea que vai proteger a seguir o tratamento. Sim. Há a versão mecânica, que foi sempre desde que foi apurando, cada vez mais perfeita, mais previsível, mas entretanto surgiu tecnologia laser para fazer também isso. Portanto, essa é que é um bocadinho mais, porque há uma fase em que há um vácuo para o olho estar na perfeição quieto, e é o que às vezes impressiona mais um bocadinho as pessoas. Impressiona, mas não dói. Mas não dói. E é uma pressão, certo? É uma pressão. Mas agora consegue-se fazer tudo laser, de princípio ao fim do momento cirúrgico. Doutor, já adiantou muito na conversa, já me poupou aqui muitas perguntas, já nos explicou muita coisa interessante e importante. Voltando um bocadinho atrás, vamos saber quando é que se detectam estes erros refrativos, porque eu sei que é muito cedo e que podem ter um impacto no desenvolvimento das crianças, por exemplo, no próprio rendimento escolar. E depois, quando é que de facto podemos dar este passo para a cirurgia? Porque, como disse, nem toda a gente está indicada a esta cirurgia, as crianças fazem parte dessa fatia ou não? Excepcionalmente, muito excepcionalmente, por questões terapêuticas de uma Portanto, diferença as crianças não muito podem... grande. Exatamente. Nem podem pensar nisso. Exatamente. Se é um caso já para a patologia grave, de diferença muito grande entre um olho e outro, que esteja para Idealmente, perder... então, como é que devemos agir? Devemos diagnosticar cedo? Diagnosticar cedo para corrigir, porque principalmente uma grande ametropia, uma grande hipermetropia, uma grande miopia, ou uma diferença, e muito pior, uma grande diferença entre um olho e outro de graduação, se não for tratada a tempo para estimular, tem de se criar as melhores condições de imagem que cheguem ao cérebro para estimular todo o sistema, que é complexíssimo, e que tem mecanismos de defesa. Uma pessoa que tenha 0 dioptrias de um olho e vamos só explicar o que são as dioptrias, é a forma de medir. É uma medida, da distância que é preciso colocar os objetos para que sejam visíveis. Uma pessoa que tenha, no fundo, maior grau de miopia, tem um grau de miopia muito grande num olho e 0 no outro, o olho 0, que está na perfeição, torna-se completamente dominante. A imagem que chega por via do olho mau, do alto míope, é simplesmente banida do sistema neuronal, para Portanto, que não crie confusão.
E então fica o tal olho malandro, o olho preguiçoso, de propósito. A natureza seleciona a melhor imagem e a outra fica de lado. Portanto, se a pessoa nem se não esforça para detectar ver, não é? nada e nem desenvolve, um dia pomos lá as dioptrias que ele precisa e ele não passa daquilo. do 0,5 ou coisa Daí assim. a importância de um diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, porque este olho estimulado funcionará quase como o outro depois em conjunto. Quando diz estimulado, aí falamos do uso de óculos. Os de óculos, ou lentes de contacto, ou o que for. Mas muito Estamos cedo, a falar muito cedo, não, de óculos. Depois passamos à fase em que podemos substituir os óculos pelas lentes de contacto, na adolescência? Sim, na adolescência altita, porque há uma tendência cada vez mais da nossa sociedade, do desejo e do impulso, de deixar as crianças tomarem por elas a vaidade, entre aspas. Eu digo isso porque é o que eu sinto, por vezes, até os pais acham que deveriam já usar lentes de contacto aos 11 para evitar anos, os aos óculos? 12, para evitar óculos, porque coitadinho não pode andar de óculos. O drama disto é que... O doutor eu sempre usei óculos, calhar o doutor também. As lentes de contacto, por mais permeáveis ao oxigênio que sejam, por mais finas, por mais confortáveis que sejam e cada vez mais seguras, porque também há as de deitar fora no fim do dia, quando põe outra é esterilizada, de certeza, não há essas confusões antigas. Mas mesmo assim a córnea precisa de respirar, está a desenvolver. Claro, e sente-se isso, para quem usa sente-se muito, não é? Há situações dramáticas por questões de desporto, que me passaram pelas mãos, por questões de desporto, gente que aos 14 anos já estavam a usar há vários anos e têm as córneas num estado muito mau. Portanto, e idealmente... o que acontece? Portanto, lá para os 16 anos, 15 às vezes, ou uma situação de alta competição, hoje há muito de balés, para o jogo, por umas horas, ou para o espetáculo. Está indicado. Pronto, poderá, isso não é problema. Agora, entrar põe de madrugada e tira de madrugada, nem pensar nas crianças. Quem então é que depois pode optar pelo LASIK? Já percebemos que são adultos. Adultos jovens, geralmente o crescimento do olho em si, o crescimento é que faz variar habitualmente a graduação. Um míope que tem aos 7 anos 2 dioptrias, aos 18 pode ter 5. E quando é que estagna? E geralmente estagna, isto é caso a caso, mas em termos estatísticos, nos rapazes geralmente estagna por volta dos 20, 21 anos. Nas mulheres, 19, 20 anos. Temos regras, depois de ir avaliando, temos outras características, não é só o desenvolvimento em termos de graduação, mas temos depois uma regra que é ao fim de um ano. Tem outras características que são critério para o LASIK? Sim, características morfológicas, mas desta parte dinâmica do crescimento, da variação da graduação, assumimos basicamente, mas conhecendo cada caso, porque se começar muito tarde, geralmente avança mais do que aos 21 anos ainda a evolução. Mas basicamente, se estiver um ano inteiro sem variar nada, é sinal que aos 20 anos ou aos 21 nos rapazes já consideramos estável. Muito bem. Portanto, esse é um dos fatores. É um dos fatores. Primeiro, um ano sem haver alteração, sem haver alteração a partir dos 20 aos 21. De graduação. Outros fatores. Depois vem a parte mais morfológica. Então. Temos de ver se há astigmatismo, se é regular ou irregular, porque temos uma doença que é bastante comum, que é o quê? Que é o queratocone. Que tem... Tive cá um programa sobre esse problema e não imagina a dificuldade que eu tive em dizer esse nome o programa inteiro. Queratocone. Nunca mais me esqueci. É fácil, querato é córnea. Claro, mas para os médicos é sempre tudo muito fácil, vem aqui com cada palavrão. Mas o queratocone é raro em termos de doença manifesta. Mas pode haver. Mas o seu princípio, um princípio de queratocone, características que indicam que vai evoluir para queratocone,
É o que nós procuramos em todas as pessoas que vamos operar, porque se houver esse princípio, sabemos que essa córnea tem uma tectónica diferente, uma resistência diferente à tensão intraocular. Sim. E que vai poder evoluir no sentido de piorar miopias, e se nós enfraquecermos a córnea com o LASIK, nesse caso podemos estar a acelerar ainda mais o ceratocone. Não é que ele não teria de ser operado se não fosse operado a LASIK, mas não é agradável a gente estar a proporcionar uma evolução mais rápida de uma doença já existente. Portanto, esses estão fora de causa. Temos cada vez mais apertados critérios de procura do ceratocone incipiente e esses estão fora de causa. Mais alguém? Depois, fica de fora quem não tem espessura suficiente na córnea para que depois do tratamento que estamos a estrategiar, previsivelmente não vai ter a espessura suficiente para a córnea manter a sua forma até o resto da vida. Portanto, se for, temos regras muito bem definidas para isso. Isso tudo é feito num mesmo exame? Pode ser logo na primeira consulta. Portanto, alguém dirige-se ao seu consultório, à CUF, seja em Braga ou seja no Porto, diga lá, Sr. Doutor, onde é que está nos dois? Estou na Iberostal, em Braga e aqui na CUF. Embora eu saiba que não operam, o LASIK não está disponível em Braga. Não, em Braga fazemos tudo o que é trabalho diagnóstico, pequenas situações cirúrgicas, mas mais de pálpebras. E depois vem ao Porto ser operados. As cirurgias grandes são aqui no Porto. Numa sessão, o que pode passar para uma segunda entrevista, a decisão, é se a pessoa estava de lentes de contacto, porque as lentes de contacto podem fazer alterar alguma das características da córnea por estarem lá colocadas seguidamente. Certo. Então se a pessoa não usar lentes de contacto, pode ficar decidido ali se é candidato ou não. Se usar lentes de contacto, não deve ir à consulta de lentes de contacto? Pode, mas depois temos de fazer uma avaliação completa sem o uso das lentes de contacto de cerca de 5, 6 dias. Portanto, 5, 6 dias, mas podem usar óculos nesses 5, 6 dias. Podem usar óculos nesses dias. Portanto, esperar esses 5, 6 dias para depois ir a uma consulta. Para repousar e depois avaliar. Como é que avalia, Sr. Doutor? Hoje em dia há aparelhos cada vez mais completos. Sem dor também? Sem dor nenhuma, que é sempre captação de imagens. Às vezes num só aparelho já conseguimos fazer uma avaliação da espessura da córnea, da superfície. E consegue dar uma resposta imediata ao paciente? E consegue, diz-se logo se é candidato ou não. Se for candidato, pode logo marcar a cirurgia? É logo agendada conforme a necessidade. E a disponibilidade, obviamente. E depois o que é que aconselha aos telespectadores? Como é que devem encarar essa cirurgia? De forma muito calma e natural ou há algum receio? Porque não falamos aqui de anestesias. Não, anestesia tópica no olho só não há. É normal tomarem, por exemplo, uma sedação? As pessoas mais ansiosas? Não é necessário. Nem é bom que vão sedados ao ponto de se distraírem. Poderem fechar os olhos? Não, isso nunca fecha. Porquê? Como é que eles estão seguros? Temos uma peçazinha que mantém o olho aberto. O olho aberto. Sim, mas não é dramática, não tem nada de desagradável. E a pessoa só a pensar, daqui a meia hora estou a ver, eu acho que só esse pensamento já vale a pena, não é? Imagino eu, Sr. Doutor. Mas isto, o que tem mais de importante, além destas características todas que estamos a falar, é o ímpeto da pessoa, ou ela ter colhido da experiência dos amigos, como é que foi, porque a decisão, muitas vezes eu pronto, só queria saber se podia ser operado, mas vou pensar, não precisa pensar nisso, já de lhe dar o clique, porque isto é uma situação que já anda. Porque, Sr. Doutor, isto vai mudar. E há um dia em que a pessoa decide e tem de ser. E é importante dizermos aos telespectadores, e a sua experiência com certeza o confirma, isto muda radicalmente a qualidade de vida. As pessoas assim o dizem. Dizem, não dizem? Dizem. Ao fim de... É uma liberdade. Estamos aqui 2 miúdos, sabemos que
somos limitados, quer dizer, a nossa vida está sempre... nunca interferiu, não posso dizer isso, Doutor é homem, se calhar é mais prático. Também nunca deixei crescer o cabelo à frente. São situações que Os homens são mais práticos, mas para nós mulheres, ter que andar com os tojinhos das lentes, para sempre, para trás, maquilha, as lentes picam, ar-condicionado, as lentes picam, acaba por ser uma limitação. Isso é uma limitação muito grande, e eu noto lá o efeito do uau ao fim do primeiro dia ou do segundo, andei à procura na mesinha de cabeceira pelos óculos e já não estava, já não era preciso os óculos, não é? E devemos ver o mundo de outra maneira, não é? Não é difícil das pessoas entenderem. Agora, ao fim de 3 anos, a consulta dos 3 anos, vir e a pessoa ainda dizer, isto foi a melhor opção da minha vida. Claro. Não faz ideia o que isto mudou, e é interessante porque as pessoas ainda valorizam, ainda se lembram de que isso era importante na vida dela. Claro. Há uma idade limite para que isto seja feito? Falamos a idade ideal para fazer? Não há. Até a parte técnica não há. Não há, até porque agora já chega gente de Bengala para ser operada LASIK. No acerto, porque depois a outra cirurgia que faz a recuperação também da visão do perto é também muito efetiva, muito acerta muito, mas tem menos, digamos, previsibilidade ao ponto do 0,25 dioptrias. Portanto, a pessoa que é operada pode precisar depois de uma afinação com laser. Não, pode ser logo a seguir, 3 meses depois. Mas as pessoas correm o risco de poderem a voltar... Não, mas qualquer pessoa pode vir a engordar, a emagrecer ou a ter também mais um bocadinho de miopia ao longo da vida. Nós temos estatisticamente quase a certeza que não vai acontecer mais. Certo. Mas é estatística, não é? Em pode medicina acontecer, não há nunca nem sempre. Não há nunca nem sempre. Mas pode-se retocar. Também nunca se opera uma pessoa que fique ali limitada logo. Deixamos, é candidato aquele que tiver ainda reserva para um retoque, se for preciso mais tarde. Mas isto para dizer que tecnicamente não há idade para o LASIK, porque opera-se gente com 80 anos, com 90, se for preciso, por acerto da graduação de longe, numa pessoa que já tem a funcionar o perto também. Mas o limite aqui é que o LASIK trabalha sobre o sistema da focagem, digamos que eu poderia chamar-lhe estática, de ver ao longe. A dinâmica do perto vem-nos de uma lente que está dentro do olho e que trabalha até aos 40 anos bem, 45, que trabalha muito bem e foca para o perto. Depois começa a claudicar e às vezes aos 50 já não se consegue ver, tem de se afastar muito porque ela já não funciona. Sim. E o LASIK isso não funciona. Portanto, isso é um limite. O LASIK, eu muitas vezes pergunto, quer fazer LASIK? Faz-se, mas vai precisar de óculos para perto sempre que precisar de olhar para o perto. E então as pessoas, algumas mesmo assim acham bem, outras esperam aí pelos 54, e depois 55 e operam. É fazer uma cirurgia como se fosse de catarata, retira-se essa lente que já não foca para o perto. Mas isso é outro tipo de cirurgia, aí já estamos a falar da cirurgia que se chama lente intraocular. Também, há uma lente intraocular, mas eu achei que ia fazer aqui um brilharete. É mais específico. A lente intraocular é para aqueles que têm uma graduação. Simplesmente colocar uma lente intraocular é para aqueles que têm uma graduação muito alta. Sim. Ou que não têm outras características viáveis para o LASIK. Mas continua a não ser multifocal. Quando precisamos de multifocalidade, retira-se o cristalino, no seu estado cristalino ou já opaco, que é a catarata, e aí é que se incorpora uma lente no sítio de onde saiu a lente interna, tal cristalino, e que faz as funções todas. Muito bem. Mas aí já entramos noutro... Aí já entramos noutra idade. E noutro tema. E noutro tema. Eu não sei se posso continuar a conversar com o Sr. Doutor, parece-me que já passou, mas como ninguém me dá tempo, nós vamos continuar a conversar, Sr. Doutor. Ainda tenho tempo para continuar ou devo sair para intervalo? Ainda tenho. Sr. Doutor, já viu, ainda temos tempo. Sr. Doutor, para terminar, porque é que as pessoas devem optar, por exemplo, há muita gente que tem medo das cirurgias, sabemos que todas as cirurgias têm riscos. Esta terá também, mas estamos a falar de riscos muito baixos. Raros, muito raros,
que os há, mas raros. Porque há sempre, Há isso sempre temos que dizer, em risco qualquer tudo que tipo fazemos. Estarmos aqui é um risco. Mas há técnicos, do laser é raríssimo haver falha, não há história. Riscos técnicos de qualquer situação imponderada, coisa muito rara, num cirurgião experiente, não é? Isso também é importante. Isso é como tudo, não é? É como tudo, mas muitas vezes as pessoas optam, não é? Mas as pessoas vão, hoje em dia, ninguém vai porque tem uma tableta na porta, o que apareceu na televisão. As pessoas vão pôr aquelas... Neste caso podem ir seguramente ao que apareceu na televisão. Estamos a falar da CUF. Portanto... As pessoas vão porque vêm sempre dizer que já operei a prima ou a cunhada ou uma amiga. Há sempre um cariz muito personalizado nessas situações. E tanto é que esperam 2 meses ou 3 por uma consulta e podiam ir ali ao lado e ser operados no dia, não é? Em Portugal, pelo menos, há muito isto. Não há carneirada. E ainda bem, cada vez mais também é muito personalizado. As pessoas andam, e mesmo a confiança que vêm a ter na cirurgia é por alguém que já foi. É sempre assim. Não conheço casos que não seja. Mas, voltando ao fator risco, esta cirurgia tem, a não ser que fosse uma infecção do olho, mas aí as lentes de contacto têm um risco muito maior de infecções nos olhos. E sabemos bem, não é? E muito mais nefastas, a não ser que fosse isso, e vimos isso uma vez descrito na Índia, um caso, mas a não ser que fosse isso, é possível recuperar mais à frente. O problema do mais à frente é que há situações em que é 3 meses, há outras situações que temos de esperar 1 ano ou para recuperação, mas num ciclo de vida de um humano, esperar 1 ano para recuperar depois alguma coisa que tenha corrido menos bem, não é assim uma situação. Doutor, sabemos que ainda é uma cirurgia dispendiosa, mas devemos olhar para ela como um investimento? Eu, por mim, nunca olhei isso nas perspectivas economicistas, mas eu ouço por aí falar, as pessoas dizem o que eu gasto, eu venho aqui porque o que eu gasto é lentes de contacto e o que eu gasto... Se fizermos as contas, acaba por compensar. Mas, de facto, isto é tão nobre que nunca fui por aí, nunca... Mas é um problema que as pessoas nos colocam muitas vezes aqui. Isso é. Não é numa altura em que se vive em tempos difíceis, mas de facto, se fizermos as contas às lentes de contacto, aos líquidos, a tudo que é preciso, podemos olhar como um investimento para uma melhoria de vida significativa. Situação, mas é muito para além disso. Não, isso é Doutor, quando é que vai fazer a sua? Não Está à sei, espera, não é? Mais uns aninhos? Tenho de esperar mais uns aninhos. E eu tenho que ir, eu é que tenho que investir nisso, não é? Vou-lhe fazer lá uma visita. A porta está aberta. Eu sei, vou fazer uma visita, obviamente, à CUF. Deixo também aqui um beijinho a todos os médicos da CUF que por aqui vão passando. É sempre um gosto recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Castro Neves não é exceção, foi um gosto recebê-lo. Muito obrigada por ter passado esta meia hora na minha companhia e na companhia dos nossos telespectadores. Desejo-lhe umas boas férias, porque já vamos para férias e espero recebê-lo em breve. Obrigada. Muito obrigado. Vamos então fechar esta primeira parte, hoje dedicada então ao LASIK, esta forma, este laser que trata os erros refrativos. Vamos fechar para um curto intervalo e daqui a pouco as perguntas são colocadas por si, que está aí a acompanhar o programa. Já sabe que a especialidade é nutrição. Fico à sua espera. Até já.